paz. Vamos abrir a Bíblia, Marcos, no capítulo 6. O título do nosso estudo essa noite é Obediência à britadeira de Deus. Estou muito feliz de retornar aqui, de rever tantos amigos queridos, de rever todos vocês, de rever o pastor Leandro, que se tornou um amigo mais chegado que irmão, apesar do pouco tempo, um profundo respeito que eu tenho pela vida do pastor Leandro, um homem de Deus. A gente estava ali conversando agora, pensamos que tinha passado 10 minutos, tinham passado 2 horas, né, Leandro? A gente perdeu a hora do culto, perdão, viu, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí essa noite? Marcos, no capítulo 6, quero ler do verso 34 até o verso 52. Preste atenção na leitura do texto. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos conversar sobre o tema obediência. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos, todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas, quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Que Deus nos abençoe, que a palavra frutifique nas nossas vidas, que possamos ter minutos abençoados aqui na presença de Deus, produtivos para a glória de Deus, em nome de Jesus. A igreja diz amém. A obediência é muito importante. Jesus falou uma vez assim: qual é a prova que alguém ama Deus? Se guarda os meus mandamentos. Olha que interessante. A obediência é a prova se você ama Deus de verdade ou não. Falar que ama da boca para fora é fácil. Qualquer um fala que ama Deus. Eu estava com a minha filha em casa esses dias, a Maria, que vocês conhecem, a Maria. E aí, de repente, eu escutei uma pessoa falando no quarto dela a oração do Pai Nosso. Eu tomei um susto, falei: não é possível que a Maria pegou meu telefone celular. Eu escutei alguém falando assim: Pai Nosso que estás no céu, eu tomei um susto, fui correndo. Quando eu vi, ela tem um ursinho que ora o Pai Nosso.
Aí estava um ursinho parado. Pai nosso que estás no céu, santificado. É um ursinho com sono assim, com a mãozinha assim. É um ursinho convertido, meu irmão. Lembra? Ele faz oração, ele ora o Pai Nosso. É um ursinho assim, com a mãozinha assim, com a toquinha assim. E ele ora. Quer dizer, falar, orar, pedir perdão, até o ursinho de pelúcia faz isso. Qual que é a diferença? A diferença é obedecer. Obedecer não é para todo mundo. Obediência, aí não é para todo mundo. E Jesus disse, olha, quem me ama de verdade, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Tem outro momento, Jesus falou assim, gente, vocês querem ver se o que eu estou falando é verdade ou não? Vocês querem descobrir se eu venho do Pai mesmo ou não? Obedeçam o que eu estou falando e vocês vão descobrir por vocês mesmos. Olha o desafio de Jesus. Obedeçam, procure experimentar o que eu estou falando. Aí você pode falar, mas como assim? Outra pessoa qualquer pode usar o mesmo argumento para outra religião, para outra experiência. Mas aí você tem que ver a credibilidade de quem está falando. Jesus alterou o curso da civilização. O mundo nunca mais foi o mesmo. Aliás, a história é dividida antes e depois de Cristo. Ele influenciou as maiores conquistas, a fé cristã, a Bíblia, a mensagem do Evangelho. E ele diz, experimente o que eu estou falando. Então ele tem moral para pedir isso. Experimentem obedecer o que eu estou falando, e vocês vão descobrir. Então a obediência é a chave para o conhecimento espiritual. É a prova que você ama a Deus. A obediência faz você frutificar. Jesus falou assim, aquele que me obedece, aquele que permanece obediente à minha palavra, ele frutifica. Quem quer frutificar para a glória de Deus aqui? Então, eu poderia falar aqui várias coisas sobre a obediência. A obediência. Qual que é, então, a nossa mensagem essa noite aqui, nosso estudo? É mais um estudo, junto aqui no texto. Nós vamos ver essas duas cenas, a multiplicação dos pães e depois a tempestade, pensando isso, sobre a obediência. E o texto começa assim. Olha como é que o texto começa. Jesus, os discípulos chegam para Jesus. Está tarde e o povo está com fome. Manda o povo embora, Jesus, porque eles vão passar fome, eles não vão ter o que comer. Número 1, Jesus fala assim, ó, dá vocês de comer. Número 1, Jesus quer sua obediência, ele não quer os seus palpites. Pode começar. Jesus não precisa dos seus conselhos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, para começar, vocês já estão tudo rindo, né? Segura o cinto aí, menino. O pessoal chegou, pensa Jesus, olhando. Criador dos céus e da terra. Os discípulos estão dando conselho. Jesus, eu não sei se você percebeu, está ficando escuro. Imagina Jesus ouvindo isso. Só para você ter um parâmetro. Esses dias eu peguei um voo, no mesmo avião, estava o Joaquim Barbosa. Ministro que prendeu os mensaleiros, ministro do STF. Estava no mesmo voo. Eu não aguentei, eu comecei a puxar assunto com ele. Primeiro eu falei assim, obrigado, ministro. Eu agradeci ele umas 20 vezes. Muito obrigado, é sério, obrigado. Aí ele foi ficando assim, eu falei, eu vou parar, depois ele me prende também. Aí eu fiquei, né? Mas aí ele puxou assunto. Ele estava lendo um livro assim. Conhece esse autor aqui? Eu conheço. Aí eu falei que eu sou formado em Direito também. Comecei a conversar com ele. Puxou assunto, muito legal, o Joaquim Barbosa. Aí, andando assim no aeroporto, ele comentou uma notícia do dia. Aí eu pensei em falar um comentário. Só que na mesma hora que eu pensei, eu despensei. Porque eu falei, eu não vou falar isso para ele. O cara ele foi presidente da STF, ele prendeu. O que tem a ver eu falar? Não tem nada a ver. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse comentário. Eu falei, não vou ficar quieto. Depois ele me prende também, eu vou ficar quieto. Não tem sentido. Que eu vou dar palpite para o cara que prendeu? Ele é o Batman, meus irmãos.
Meu pastor Jorge Linhares. Sabe quantos anos de ministério meu pastor tem? 40. Sabe quantos anos de vida eu tenho? 29. O meu pastor tem 40 anos de ministério. Quer dizer, ele assumiu a Igreja Batista Getsemane. A igreja tinha 200 membros. Sabe quantos membros a minha igreja tem hoje? 38 mil. É mais, passou de 30. São 200 a 400 batismos por mês na minha igreja. A nossa igreja, se você pega o boletim semanal de atividades da igreja, é um jornal com 48 páginas. É um jornal. O pastor Jorge Linhares preside o Conselho de Pastores do Estado de Minas. Homem respeitado. Um livro dele, Bênção e Maldição, meu pastor tem 250 livretos de mensagens. Só o Bênção e Maldição, desde 1984, eu nem existia, meu irmão. Ele lançou o livro em 1984, muitos aqui não existiam. Só esse título vendeu mais de 2 milhões de livros, desde 84 até hoje. O meu pastor, casado, bodas de pérola. Eu vou fazer bodas de madeira essa semana. Sexta-feira, 5 anos de casado, eu e a Natália. Madeira, cupim, meu irmão, já acabou. Também tem. Meu pastor, boda de pérola. Mais de 30 anos casado com a mesma mulher. Meu pastor é avô. Não tem nenhum sentido eu dar palpite para o meu pastor se ele não pedir para mim uma opinião. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar? É claro que ele dá oportunidade, é óbvio que ele dá oportunidades. Meu pastor sempre investiu. Com 20 anos ele me consagrou para o ministério. Ele sempre incentivou os jovens. Ele pergunta assim por educação: o que vocês acham? Qual que é a opinião de você, a geração? O que vocês acham que poderia ser feito? Ele é super aberto. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar assim: meu pastor não sabe de nada. Outra coisa é eu pensar assim: pastor, está tudo errado, tudo errado. O que eu tenho que fazer? Primeiro, cala a boca, gente. Primeiro, cala a boca. Isso é aplicável para todos nós. O que você acha, Davi? Pastor, eu acho que eu não acho nada, é isso que eu acho. Eu acho que o senhor está certo. A minha filha tem 2 anos de idade. A Maria chega para mim: papai, eu não concordo que você falou contra a Dilma. Maria, vai pegar sua chupeta ali. Filha, você está no maternal, papai está no doutorado. O que eu estou tentando mostrar com exemplos práticos? O descompasso de uma pessoa que não tem que dar palpite e dá palpite. Agora imagina a gente dar palpite para Deus. Lê Jó. Olha o que Deus, tem vezes que Deus apela, meu irmão. Deus fala assim: Jó, onde você estava quando eu lancei o fundamento do universo? Onde você estava, Jó, quando eu criei a terra, os mares, as estrelas? O apóstolo Paulo fala em Romanos: o que é a criatura para falar do Criador? O homem veio do pó e ao pó voltará. Os discípulos estavam dando palpite para Jesus Cristo. O que Jesus disse para eles? Deu uma ordem: Jesus, dá vocês de comer. Eles já assustaram. Dá vocês de comer. Deus não precisa dos nossos conselhos e dos nossos palpites. O que Ele quer de nós? A nossa obediência. Aí os discípulos falam assim: Jesus, por acaso a gente tem 200 denários para dar comida para esse povo? O que Jesus faz? Dá vocês de comer. Número 2, Deus não precisa dos seus questionamentos, Ele quer a sua obediência. Deus não precisa dos seus palpites, dos nossos palpites, Ele também não precisa dos nossos questionamentos infrutíferos. Também não significa que você não possa ter dúvidas. Gente, é claro que você pode ter dúvidas, você deve ter dúvidas. Uma pessoa que não questiona, no sentido de, de aprender, de buscar o conhecimento, é saudável, ninguém sabe tudo. Agora, é diferente do questionamento cínico. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando do questionamento cínico, sarcástico.
É porque eles estão falando assim com Jesus. Jesus, a gente tem 200 denários. É óbvio que eles não tinham o dinheiro para alimentar 5.000 homens apenas. É óbvio, não tinha cartão de crédito naquela época, meu irmão. E eles não deviam ter essa conta no cartão mesmo. O questionamento deles é cínico. É um questionamento arrogante, pedante. Eles viram para Jesus: Jesus, a gente não tem 200 denários. É o povo reclamando com Moisés. Ué, Moisés, tirou a gente do Egito para morrer no deserto, é melhor ficar no Egito. Lá é escravo, mas lá pelo menos tem uva passa. O povo falou isso. Lá tem pepino. Vai lá, fica com picles lá então, meu irmão. Fica com pepino lá. É um questionamento. Os discípulos várias vezes questionaram Jesus assim. Sabe? É uma afronta. Jesus estava dormindo no barco, está tendo a tempestade, aí Jesus está dormindo. Olha os discípulos, eles não falam assim: Jesus nos ajuda, eles falam assim: Jesus, você não importa que a gente vai morrer, não? Olha, Jesus, ele não precisa de você questionando ele quer você obedecendo ele. Você vai ver onde que vai chegar essa história, meu irmão. Só que tem gente que questiona tudo. Um dia eu vi um homem sábio, um pastor sábio, muito legal. Ele falou assim: gente, se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muita coisa na terra. Mas se eu tivesse também a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo do jeito que está. Com a nossa visão humana limitada, às vezes a gente quer mudar tudo. Mas Deus é onisciente, perfeito, criador de tudo, salvador, poderoso, eterno, imutável. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não pode nem piorar, nem melhorar. O nosso Deus é a plenitude. O nosso Deus é perfeito. Ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Jesus, ele fala: dá vocês de comer. Agora tem gente que gosta o quê? De questionar. Terceiro, aí Jesus fala: dá vocês de comer. Aí o que eles falam? Mas só tem 5 pães e 2 peixes, Jesus. Aí o que Jesus fala? Dá vocês de comer. Terceiro, Jesus quer a sua obediência, ele não quer as suas desculpas. Mas Jesus fala: vai lá ver então o que vocês têm. Tem 5 pães e 2 peixes, não dá para fazer nada. Dá vocês de comer para esse povo. Jesus não quer as suas desculpas. Mas eu não fui bem educado pelo meu pai e pela minha mãe, Deus. Deus, mas eu não tive a oportunidade de estudar num colégio bom. Deus, mas eu não tenho tempo. Você está vendo, Deus, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, senão eu vou morrer de fome. Mas você está vendo o que fizeram, Deus? Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui abusado. Você está vendo? A eterna vítima do mundo é você. Você pensa que só você tem problema. Aí você usa os seus problemas. Eu tenho algumas notícias. Primeiro, todo mundo tem problema. Segundo, com ou sem você o mundo continua. Então não reclama muito. Você tem que saber isso. Com ou sem você o mundo continua. Por exemplo, se eu morrer agora, cai morto, o mundo continua. Se eu morrer agora, a minha esposa vai ficar triste. Mas meu irmão, a minha esposa é bonita, a minha esposa é top, meu irmão. A minha esposa é novinha. A minha esposa, os caras vão chegar tudo os urubu ali, meu irmão. Aí a minha esposa depois vai casar com alguém. O cara vai morar no apartamento. Tá amarrado, meu irmão. Mas é a verdade. A minha filha, Maria, eu amo a minha filha. Tem 2 anos de idade. Ela é pequenininha, ela vai chorar. Papai morreu, papai foi pro céu. Vamos falar que eu fui pro céu, que papai era legal. Aí ela já esqueceu. Vamos brincar de Mickey. Aí outra pessoa educa ela. Lá na minha igreja, vem alguém muito melhor do que eu, Deus coloca lá e a vida continua. Com ou sem você, a vida continua. É triste, mas é a verdade. Nunca uma pessoa morreu e o mundo parou. Gente, essa pessoa morreu, acabou o mundo. Vamos fechar o planeta Terra, arruma um foguete, vai para outro planeta, acabou esse planeta aqui. As pessoas nascem e morrem todo dia e a vida continua. A pessoa que fica dando desculpa, ela pensa que o mundo vai parar por causa dela. Meu irmão, quem está no trono chama Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então, compete a nós, criatura, nós temos que parar de dar desculpa. Uma coisa, gente, é você... Uma coisa é um problema de verdade, sério, sabe? Uma justificativa.
séria, equilibrada para uma questão. O que eu estou falando aqui é da geração mimimi, que substituiu a geração nhenhenhen. Na década de 90, a expressão era assim, nhenhenhen, chega de nhenhenhen. Agora, século 21, como é que é? Mimimi, chega de mimimi. Então, depois da próxima geração vai ser outra reclamação. É isso aí, é a pessoa que só... Jesus, mas só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos. E fica dando desculpa esfarrapado. O que Jesus pede? Obediência. Obediência. Aí o que Jesus faz? Jesus, meu irmão, dá uma ordem. Fala assim, Jesus ordenou. Jesus, ele dá um monte de ordem. Ele fala assim, olha que legal o verso 39. Ordenou-lhes que fizessem o povo dividir, sentar com calma. Aí eles param de palpites, questionamentos cínicos, desculpas esfarrapadas e começam a obedecer. Meu irmão, sabe o que é uma coisa boa quando você começar a obedecer? Quando você começar a obedecer, para valer, Deus, estou falando de obedecer Deus. Quando você começar a obedecer mais a Deus, obedecer, levar Deus a sério, guardar os mandamentos de Deus. Meu irmão, você vai ver que você vai se tornar um instrumento de milagres. Você se torna um instrumento de milagres. Quem aqui conhece o Eli Soares, o cantor Eli Soares? O Eli Soares ele é da nossa igreja. O Eli Soares, ele estava enfrentando um problema muito grande financeiro na casa dele, na família dele, e recebeu um telefonema do maior cantor sertanejo universitário do Brasil. E foi lá, o cara falou assim, olha, você pode trabalhar para mim, você canta muito, R$1.000 por show, 27 shows por mês. O Eli Soares falou, é Deus me respondendo. Vou levar o contrato, vou conversar lá em casa, amanhã eu te trago. Chegou com o contrato em casa. Quando ele chega na porta da casa dele, a mãe do Eli Soares estava assim. Mãe é um ser especial. Mãe enxerga pelas costas, para começar. Não quero ver um pio. Ela vira, eu vi isso. Como? Ela enxerga pelas costas. Mãe, chinelo de mãe faz curva. Volta aqui, você sai. Volta aqui, menina. Ele te segue assim, te acerta o chinelo. A Havaiana teleguiada. Mãe, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Os olhos da mãe estão sobre toda a casa. Filho, vai pegar um negócio. Aí você, não quer. Vai pegar, aí você vai pegar. Onde está? Está ali. Aí, mãe, não está aqui não, mãe. Se eu ia aí. Aí você volta. Mãe, peraí. Aí você olha. Aí você não acha. Está aí, eu estou vendo. Mas como? Não está aqui, mãe. Aí você vai, a mãe vem. Quando a mãe chega, onde estava? Ali, estava ali. Você fica caçando o demônio anão que escondeu aqui. Onde está esse demônio? Presta atenção. Eu estou falando que a mãe do Eli Soares estava assim, esperando ele chegar. Ela estava assim. Só que não é só mãe. É mãe que ora, meu irmão. É mãe que ora. Mãe do coque de fogo, meu irmão. E o coque da mãe do Eli Soares estava fumegando. Ela estava assim, Eli Soares, senta aqui. Ele sentou. Mãe que ora. Porque a mãe já é top. Agora uma mãe que ora é muito top. E até o ministério desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé, tá vendo? É a verdade. Tem uma mãe que me procurou lá na nossa igreja um dia e falou assim, pastor, eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, ele está desviado. Pastor, eu já fiz de tudo, pastor, agora só falta orar. Eu falei, irmã, ficou doido, irmã. Porque a mãe tem que orar. Aí, a mãe falou assim, senta. Ele sentou assustado. Ela pegou a Bíblia, abriu um Salmo 31. Eu estava orando por você agora, cretino. Olha o que Deus me mostrou. Isaías 31. Você não precisará descer ao Egito em busca de socorro. Só tremeu. Aí ele ouviu aquela palavra mansa. Meu irmão, ele ouviu. Menino, quando você estava no meu ventre, eu te consagrei a Deus.
Eu orei, eu contei as histórias da Bíblia. Menino me falou, você não foi criado para buscar socorro no Egito. Eu não sei, porque ele não falou para ninguém, ninguém sabia. Mas Deus falou com a mãe dele. É para você rasgar esse negócio agora, dá aqui, não sei o quê. Mas ele obedeceu. Sabe o que é o triste? Vários jovens, várias pessoas escutam Deus falando, através da palavra, através da família, dos pais, de líderes espirituais, de pessoas sérias. Deus fala conosco de várias maneiras, sobretudo através da palavra de Cristo. Só que nós ouvimos, tem gente que escuta por aqui, sai por aqui. Esse que é o negócio. Porque o Eli Soares poderia ter falado assim, como a maioria dos jovens faria. Eu sei o que eu estou falando aqui, gente. Jovem, falando de dinheiro, pronto, acabou. Não, mãe, tá legal. Escuta, eu vou cantar lá. Eu quero. E desobedece comandos, está vendo? Princípios bíblicos. De honrar o pai e mãe, princípios da palavra de Deus. Irmão, Deus está nos chamando para um maior comprometimento, para uma maior obediência à palavra dele. A obediência é a prova que nós amamos Jesus, amém, gente? É a prova que levamos Deus a sério. Parar com palpites, parar com questionamentos, parar com desculpas. Eu preguei na igreja Fonte da Vida, em Goiânia, pastor César Augusto. Essa igreja é uma igreja maravilhosa que gerou missionários, muitos irmãos abençoados, pastores, pregadores. E eu estava com o pastor Fábio Souza, meu amigo, homem querido, homem de Deus, estava no púlpito assim, aqui, púlpito, olha aqui. E aí chegou um momento que ia distribuir uns panfletos no culto. Igreja lotada, 4.000 pessoas na igreja. Aí chegou um irmão, líder do corpo diaconal. Esse homem era um leão, você olhava para ele assim, ele ia para um lado, ia para o outro, comandava, dava ordem. Eu fiquei impressionado, porque ele fez tudo isso numa cadeira de rodas. Não tem nenhum movimento nas pernas, nenhum. Mas um leão, eu fiquei impressionado, chamou minha atenção. Eu falei assim, Fábio, quem é esse irmão? Olha a desenvoltura dele. Quem é esse irmão? E meu amigo Fábio falou, o bispo Fábio falou assim, Davi, esse irmão, ele coordena os diáconos da nossa igreja no Brasil inteiro. E ele falou assim, e ai de você se tentar ajudar ele. Ele vai, ele carrega. E eu fiquei orando, eu comecei a chorar. Lembrando de amigos, de pessoas, de jovens, de pessoas que têm movimentos perfeitos. Mas você tem que arrastar a pessoa para ela obedecer a Deus. Você tem que arrastar, você tem que implorar, você tem que pagar petrolão, subornar a pessoa. Propina. Você tem que ser, porque a pessoa não está nem aí para obedecer a Deus. Como Paulo diz em Romanos, ela usa os membros do corpo, ao invés de instrumentos de justiça, como instrumentos do pecado, literalmente, está vendo? Então, gente, nós estamos sendo chamados para obedecer mais a Deus. Obedecer mais a Deus. Só que você tem que entender o cenário completo. Porque Deus falou assim, Jesus falou, então, aí um milagre aconteceu. E aí acabou, aí eles ficam quietos, eles distribuem, eles recolhem o que sobrou, e Jesus fala assim, agora, Jesus ordenou eles entrarem no barco. Entrem no barco e vão, eu vou depois, eu alcanço vocês. Mas como Jesus? Entrem no barco e vão. Fala que Jesus insistiu com eles, diz que eles não queriam ir. Aí Jesus insistiu, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vão embora. Aí eles entraram e Jesus despediu a multidão. E eles foram. Depois Jesus foi para lá? Não, Jesus foi orar. Jesus está fazendo as coisas. Jesus, ele faz o que ele quiser, gente. Ele é Jesus. Você tem que parar de questionar Jesus. Só que os discípulos estavam no barco. Sabe o que aconteceu? Eles obedeceram Jesus. Sabe o que aconteceu quando eles obedeceram Jesus? Deu tudo certo. É isso que está escrito na Bíblia? Verso 47. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho na terra. E vendo-os,
fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles obedeceram Jesus. Sabe qual foi a resposta? Ventos contrários. Você obedecer Jesus, não existe nenhum lugar da Bíblia que fala que a sua vida vai ser hippie, paz e amor. Nenhum lugar da Bíblia fala que se você obedecer Jesus, acabaram-se os seus problemas. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver, porque os nossos irmãos, esse ano, foram degolados pelo Estado Islâmico. Arrancaram a cabeça dos irmãos na igreja no Egito. Estevão obedeceu a Jesus. Sabe o que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. Só isso basta para você entender que seguir Jesus e obedecer Jesus não significa em lugar nenhum da Bíblia, da teologia cristã e da história da igreja que você não vai ter problemas. Pelo contrário, a Bíblia diz que se você obedecer Jesus, começa uma batalha espiritual. Obedecer Jesus é entrar numa batalha espiritual. Não é entrar numa batalha física, mundana, de matar os outros, explodir os outros. Não, né? Cruzadas, matar os outros em nome de Deus. Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Paulo diz muito claro, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Nós entramos numa batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Eles obedeceram Jesus e o vento era contrário. Mas aí, o que nós percebemos na igreja? Vou falar bastante da igreja brasileira. A pessoa escuta que se ela obedecer Jesus, acabaram-se os problemas. Só que é óbvio que isso não é verdade, Aí o que acontece? A pessoa vem, eu vou obedecer Jesus, aí a pessoa obedece. Eu agora não vou prostituir, eu não vou adulterar, eu vou deixar de ser um sem vergonha, eu não quero mais ser uma pessoa que não vai, agora eu vou obedecer, eu vou dar oferta, eu vou contribuir, eu vou ser generoso, eu vou ser puro, eu vou orar, eu vou ser santo. Só coisas boas de Deus, não é verdade? Coisas boas, eu vou obedecer isso tudo. Aí o que a pessoa acontece com ela? Luta na família, pastor não compreende ele, problema na empresa, a empresa quebrou, a crise veio botando problema. Aí a pessoa, não encaixa na cabeça da pessoa. Me falaram que se eu obedecesse ia dar tudo bem. Quanto mais eu obedeço, pior fica. O que acontece? O cara desvia. É mentira. O cara sai, estou fora disso aí. Já fui evangélico, sou ex-evangélico. Isso é uma mentira. Isso é o maior papo furado. Ou dizem, é porque isso não é o evangelho. José, imagina se José tivesse feito assim. Quanto mais José obedecia, pior era a situação. José começa a história, ele tem 17 anos. José é um cara top. Ele é um adolescente. Sabe aqueles adolescentes gênio que a gente tem raiva deles? Era José. Sabe aquele menino gênio? Ele tem 12 anos e já tem pós-doutorado em Harvard. Dá raiva desses meninos. José era assim, ele tinha 17 anos. E Deus deu para ele uma visão do futuro da humanidade. Aí o povo teve inveja dele. O que os caras fizeram? Os irmãos dele venderam ele, eles iam matar José. Deus preservou a vida de José. A soberania de Deus. E aí na última hora, não, vende ele como isso, não mata ele, nosso irmão, não mata ele. Ele obedeceu Jesus, recebeu uma visão de Deus. O que aconteceu com ele? Foi traído pelos irmãos de sangue e vendido como escravo. Aí ele está lá, foi comprado, Potifar. Vamos ver se vai dar certo. Aí o José continuou o quê? Ele desobedeceu? Continuou o quê? Fiel. Eu sou um homem de Deus. Aconteceu isso aí, mas Deus está no controle. E ele se destacou. Potifar olhou, cara, você é top. Tudo que você faz funciona. Tudo que você faz vai para frente. Você é um cara top. Você vai coordenar meus negócios aqui. Você vai ser o despenseiro. Você vai cuidar da despensa. Você vai cuidar do alimento. Você vai cuidar de tudo, José. E o que José faz? Cuida de tudo. O que acontece? Satanás vai tentar ele, meu irmão. A mulher de Potifar. Ela chega. O que ele faz? Corre. É o início das Olimpíadas. Correu.
100 metros rasos, depois virou uma maratona. Fiel, obedeceu. Eu não vou pecar contra Deus. O que aconteceu com ele? Preso, condenado, mandaram prender ele, Lava Jato, prendeu ele. José, manchetes, tarado na casa de Potifar, maníaco do parque, maníaco do Egito. José o taradão. José sem vergonha, assediou sexualmente. Chegou, movimento feminista começou a reclamar. Entrevistaram, onde é civil, tem que proteger a mulher, a Maria da Penha tem que ser levada a sério. Começaram a gritar com José, incriminaram José. Imagina isso, gente. Ele condenado, cadeia, safadão, cadeia. Agora José, sabe o que José vai fazer agora? Ele vai reclamar: Deus, onde já se viu? Você me dá uma visão, os meus irmãos me traem. Aí beleza, aí eu estou lá, trabalho, aí uma injustiça, eu não fiz nada, eu fui santo. Antes tivesse pecado com aquela mulher, eu devia ter pecado, tá vendo? Era melhor ter pecado, eu ia estar preso, mas pelo menos eu pequei. Foi isso que José falou? Não! O que José fez? Continuou obedecendo a Deus. Quanto mais ele obedece, pior fica a situação. Mas Deus era com José. E tem uma frase que se repete em toda a narrativa: o Senhor estava com José. E tudo que José fazia era bem sucedido. Aí o que acontece? Onde esse cara vai, porque ele é obediente, Deus usa ele. O carcereiro falou assim: gente, eu vou ter que sair, eu estou muito apertado, não tem ninguém para ficar aqui. Ele olhou assim: José, vem cá, chamou José. Olha esses presos aí, maldito aí, olha aí. E saiu. José pegou a chave, os presos olharam para José. José, vamos vazar. Todo mundo quieto. Eu sou o carcereiro agora. Cala a boca, abaixa a cabeça, não olha para mim. O que ele fez? Obedeceu. Por quê? O carcereiro confiou a chave da cadeia na mão de José, porque era um homem obediente. As pessoas podiam denegrir, mas quem chegava no mano a mano com José, estava na cara que ele era um homem de Deus. Então, Jesus, os caras inflamaram a multidão. Jesus não vale nada. Jesus, queremos Barrabás, fora Jesus. Mas Pilatos, que era o governante, o cara esclarecido, ele estava no mano a mano, olhando para Jesus. Jesus, me explica o que é você, não estou te entendendo. Jesus, me explica aí, como é que é? O que é verdade, Jesus? Jesus, como é que é essa história, Jesus? Aí Pilatos fala: gente, esse cara não tem culpa de nada, a cara dele não tem culpa de nada. Quem ficava no mano a mano, era a mesma coisa, o carcereiro, no mano a mano. Olha, José, falaram que você abusou, que você cometeu genocídio, que você matou os outros, que você era terrorista, mas é óbvio que é mentira. Cuida da cadeia aqui, e foi embora. E José virou o quê? O capitão da cadeia, preso capitão da cadeia. Todo mundo calado, refeitório, vocês estão presos. Aí, sabe o que aconteceu? Tinha um cara na cadeia, que Deus revelou uma visão a José, e decifrou o sonho desse amigo da prisão, parceiro, colega da prisão. Aqui, ó, isso aqui é isso aqui. O cara falou: cara, que legal. Esse amigo preso foi para o palácio, tiraram ele da cadeia, habeas corpus. Tiraram, perdão judicial, perdoaram ele. Aí o José pensou: poxa, esse cara vai lembrar de mim. Esse cara falou que vai, poxa, eu ajudei ele, que eu expliquei o sonho, esse cara vai me ajudar. O cara saiu, esqueceu José. Estou preso aqui, e daí? E ficou aí, José continua preso. Aí está escrito que José reclamou: Deus, agora eu desisto, vou morrer nessa cadeia aqui, vou colocar igual avestruz, a cabeça na terra, e vou ficar aqui. Quanto mais eu ajudo, não tem esperança para mim. Mas José permaneceu fiel. Na hora certa, na hora de Deus, porque Deus quis isso. Sabe o que aconteceu com José? Lembraram dele na hora que tinha que lembrar. A Bíblia diz que em minutos, a história, José já está com mais de 30 anos, ele tinha 17 anos. 13 anos, meu irmão, de sofrimento. 3 mandatos presidenciais mais um. 13 anos tem um filme 12 anos de escravidão, foram 13 anos, José. 13 anos sofrendo. Mas na hora certa, Deus lembrou de José. Em minutos, a Bíblia fala no Salmo, tem um Salmo 104, 105, que fala que José estava com corrente
correntes. Ele estava preso com correntes. Que as correntes machucavam as mãos e os pés dele. Olha o Deus que você serve. Ele está preso. Ele obedeceu a Deus e foi parar numa jaula. Em minutos. O faraó tem um sonho, ninguém descobre. Aí lembrar de... Tem um cara que tem essas paranauê, vocês falam assim, né? Esses paranauê de descobrir os sonhos. Chama o cara que o cara é do Shei, do Shu. Aí tá lá. Eles chegam. Quem é José? É aquele ali. Em minutos. Tirou a corrente de José. Por favor, acompanhe. Ele entrou num quarto, está na Bíblia. Fizeram a barba dele, ele chegou, tinha. Prestou barba, tinha os negócios. Faz a barba. Por quê? Você vai encontrar o rei, o faraó. Tem que estar apresentado no rei. Trocou a roupa, tomou um banho, arrumou a barba. Minutos. Estava preso no calabouço. Agora ele está na frente do faraó. Quem é o faraó? É o Obama, gente. É o homem mais poderoso do mundo na época. Se bem que o Vladimir Putin está mais poderoso que o Obama. Está explodindo todo mundo. Ele está diante do homem mais poderoso do mundo. Ele estava num calabouço. Mas o Deus que você serve, ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Agora José está na frente do faraó. O que foi? O que foi? Eu tive um sonho. Tem um monte de vaca gorda, um monte de vaca magra. Eu estou muito louco, eu não estou entendendo nada. José olha assim para ele. Aí, meu irmão, foi o Shu e foi aí. Foi o Shei e foi aí, meu irmão. Foi o Paranauê, Leandro. Ele fala assim: virão sobre a terra 7 anos de muita fartura. E virão depois 7 anos de muita miséria, seca, crise hídrica. Sabe o que deve ser feito? Nos 7 anos de fartura, acumulem reservas financeiras, reservas de mantimento, para que o Egito tenha alimento para o Egito e para o mundo nos 7 anos de miséria e escassez. O faraó ficou assim: de onde tiraram esse menino? Qual faculdade ele estudou? Nenhuma, ele é preso. Ele é presidiário. A Bíblia diz que o faraó ficou tão impressionado que ele falou assim: eu reconheço. O faraó ele não era crente, né? Ele não era crente. Ele falou assim: eu reconheço que sobre você está o Espírito dos deuses. Era a maneira que ele encontrou de falar. Ele não era convertido aí, o faraó. É como se ele falasse assim: cara, o teu santo é forte. Como se ele falasse assim. Ele fala uma coisa assim: cara, esse negócio seu aí é mais forte que os negócios aqui do Egito. Ele fala assim: o Espírito dos deuses está sobre si. Aqui, é tão sem noção isso? Pega esse anel aqui. Eu vou tirar férias, cuida do mundo aqui enquanto isso. O José falou: cuida, pegou o anel, colocou no dedo. Em minutos, ele estava na cadeia. Em minutos, ele é a pessoa mais poderosa do planeta Terra. Ele foi usado por Deus para poupar o alimento que salvaria a humanidade. O povo veio do mundo inteiro. O Egito era o único lugar que tinha comida. E José controlava tudo. Os irmãos dele vieram depois. Agora, imagina se José tivesse reclamado. José não estaria preparado para o propósito de Deus na vida dele. Ele não estaria preparado, qualificado. A obediência, meu irmão. Eu vou chegar aqui daqui a pouco na obediência. José foi preparado. José, primeiro, Potifar, administrar bens em excesso. Depois, cadeia, ele administrou a escassez na ordem correta. Primeiro a abundância, depois ele aprendeu a administrar a escassez. Sofreu e manteve-se fiel. Esse é um homem preparado para salvar o mundo agora. Quem quer ser salvador do mundo? Cheio de Jesus, levar o Jesus, o nosso salvador, ao mundo todo em nome do Senhor. Quem quer ser usado por Deus, ser uma ferramenta, um instrumento de Deus? Agora ele é um cara preparado. Meu irmão, o propósito da obediência, você vai descobrir, você nunca mais vai esquecer isso. Olha aqui o verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido.
O propósito da obediência não é te agradar, massagear teu ego, ter uma vida legal. O pai, a mãe, o filho, o cachorro, isso é American Dream. Isso chama American Way of Life. O propósito de Deus para você não é ter a casa, o cachorro e o gato. Não é ter o iPhone. O propósito de Deus não é esse. É muito mais profundo, meu irmão. É muito mais sério. O propósito da obediência é quebrantar o teu coração. O propósito da obediência é você ter um coração quebrantado. Os discípulos obedeceram, e aí a conclusão do texto é essa: os textos estão unidos. O milagre, a água e a conclusão. Eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães, lá no início, porque o coração deles estava duro. Por isso que a obediência, meu irmão, é a britadeira de Deus. A obediência é o que quebranta o nosso coração. A obediência é o que vai fazer você ser humilde, preparado e qualificado, como diz a palavra, para toda boa obra em nome de Jesus. É a obediência que vai te forjar, te preparar, te qualificar, porque José agora está na posição de comando. José agora está qualificado por Deus. E agora os irmãos dele vêm. Quando eles olham, é José, eles assustam. Quando Jacó morre, lá no final da história, quando o pai deles morre, os irmãos falam, agora que o José mata. Eles estavam apostando quando que José ia matar eles. Quando Jacó morreu, eles reuniram, é agora que nós vamos morrer, gente, prepara para a morte. Ele estava fingindo, ele não matou a gente, por misericórdia, para o nosso pai não sofrer. Mas agora, pode preparar, nós vamos tudo morrer. Eles não estavam até aquele momento acreditando que José tinha perdoado eles. Aí, quando eles chegam, José, pode matar. Eles se rendem, José, pode matar a gente. A brincadeira acabou, o pai morreu, mata logo, vai, mata. Vai, atira. Aí José fala assim, vocês não estão entendendo nada. O mal que vocês me fizeram, o meu Deus é tão poderoso, Deus o tornou em bem. O propósito de Deus é muito maior do que o propósito de vocês de me fazer mal. O propósito de Deus na minha vida é maior. É maior. José é uma história bonita, mas alguns foram apedrejados. Estevão. Outros foram degolados, cerrados no meio. Enfrentaram os discípulos, meus irmãos. Matias. Lê a história dos discípulos. Bartolomeu, a tradição diz que Bartolomeu, discípulo de Jesus, foi escapelado e colocado num caldeirão quente. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Lucas, morto ao fio da espada. Tiago morre já em Atos. André, crucificado. Paulo, muito provavelmente decapitado por ordem do imperador romano. Você vai olhando a história dos homens. John Huss foi um cara que se levantou, igualzinho Lutero, e falou contra os abusos que a igreja estava cometendo. Sabe o que aconteceu? A reforma protestante. Não, ele foi queimado na fogueira. O Papa falou, quem é esse cara aí? Tem um cara chamado John Huss. Sabe o que significa Huss? Ganso. Tem um ganso falando. Tem um ganso. Um pato ali falando. Qué. Sabe o que o Papa... Queima esse cara. Chegaram para John Huss. Era um gênio. Era um professor de teologia poderoso. Não era qualquer... Era um cara estudado. Ele estava no escritório dele, estudando a Bíblia. Um cara piedoso. Chegaram. Vem para cá. O que foi? Você vai morrer, você está indo para a fogueira agora. Dali do escritório ele saiu para a fogueira. Prenderam ele. Professor. Imagina ele estar numa universidade, coloca o professor num poste, amarra a mão dele. Ele levantou e falou assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas em pouco tempo Deus vai levantar uma águia, e ela vocês não poderão matar. E queimar, e tacaram fogo nele. Ele serviu Deus e foi queimado. Mas Deus, 100 anos depois, levantou uma águia, que nós conhecemos como Martinho Lutero. Por quê? Lutero fez a mesma coisa que John Huss, só que era o tempo de Deus, era outro momento. Você tem que entender que a sua preocupação é agradar o coração de Deus. Lutero, na hora certa, no tempo certo,
Depois do que o Wycliffe, do que John Hus, do que outros homens de Deus fizeram, Savonarola, chegou o momento. Agora Deus ia usar Lutero, e agora um monge derrubou o império da Igreja Católica Romana. Está vendo? Meus irmãos, quem está disposto a falar assim, Deus, passa essa britadeira no meu coração? Então você tem que começar a obedecer. Começar a parar de fazer o que te agrada e começar a fazer o que Deus manda. Porque a Bíblia não é uma tendência, gente. A tendência muda. Essa é a característica da moda. A tendência muda. É moda. Tem moda que muda mais rápido. Por exemplo, quando eu era pequeno tinha um negócio que chamava pirocóptero. Passou essa moda muito rápido. Porque era muito bobo, meus irmãos. O pirocóptero faz um negócio, aí voa e cai. Aí acabou essa moda. Quem lembra do pirocóptero? Teve uma época que o pirocóptero dominou as escolas. Os diretores se reuniram no Ministério da Educação. O que fazer contra o pirocóptero? Aí, passou, ninguém queria, enjoou rápido o pirocóptero. Sabe o que eles inventaram? Tazo. Tazo dominou o mundo, antes dos Minions. O Tazo dominou o mundo, meus irmãos. Tudo era Tazo, tinha um álbum do Tazo. Série 1, série 2, na terceira série, que é do Animaniacs, começou a cair. Meu irmão, era o colecionador de Tazos. Passou. Aí sabe o que fizeram? Ioiô da Coca-Cola. Aí o marqueteiro, ele fica 24 horas pensando, como inventar uma besteira para ganhar dinheiro. Aí inventaram o ioiô da Coca-Cola. Aí você fica fazendo uns negócios assim. Quem lembra disso, gente? Você ficava fazendo uns negócios assim, ó, o que eu faço? Você se enforcava com o ioiô, era muito legal. Passou a moda. Aí, ioiô da Pepsi, da Sprite, da Fanta, Fanta Uva. Acabou os refrigerantes, acabou o ioiô. Acabou? Não. Tamagotchi. Bichinho virtual. Quem tinha bichinho virtual? Aí era essa peste desse bichinho, demônio virtual, meu irmão. Você tinha... Mãe, você matou meu bichinho virtual. Mas o que é isso aqui? Não, você matou, eu estava alimentando ele morreu. Aí teve um extermínio dos bichinhos virtual. Aí eles vão inventando cada vez uma coisa. Tem moda que dura mais tempo, mas passa. Sabe uma moda que está passando? Você vai assustar. Refrigerante. A indústria do refrigerante está em crise nos Estados Unidos. Isso era algo inimaginável há 10 anos atrás. O consumo caiu pela metade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem que não bebe? Não bebe refrigerante? Levanta a mão, não bebe. Dá uma olhada. Abaixa a mão. Quem bebe assim muito pouco. Você bebe pouco refrigerante? Pouco? Aí, ó. Agora, quem é igual eu, assim, viciado em refrigerante ainda? Menos. Mais da metade já não bebe pouco ou nada. Pouco ou nada. Isso, o refrigerante é uma coluna da dieta americana, meu irmão. As pessoas, eu já vi pastor na igreja falar assim, gente, sabe como é que é o céu? Aí todo mundo assim, Jesus do céu. Tem uma fonte eterna de Coca-Cola. Piadinha de tiozão, pastor. Os caras falavam isso. O refrigerante é uma coisa que vai ter no céu. Hoje, o refrigerante é tão forte que nos Estados Unidos eles falam que o refrigerante é o novo cigarro. Tem leis proibindo refrigerante nas escolas. Impostos exorbitantes para as indústrias de refrigerante. O refrigerante está sendo perseguido, caçado. Acabou o refrigerante. Acabou. Sabe o que vai ser daqui a alguns anos? Você vai chegar com seu amigo. Velho, trouxe uns negócios aí. O que você trouxe, velho? Velho, tem uns refrigerantes aí que eu trouxe. Não conta para ninguém. Sério, velho, sério. Qual? Velho, baré, não fala para ninguém. Dolly. Tem uns refrigerantes, um negócio do mal aí, velho. Lá em Belo Horizonte é mate couro. Tem mate couro, velho. Tem uns Guaraná e uma soda e umas Sprite. Não fala pra ninguém. Vou ficar muito louco essa noite. O que tem aí? Pepsi. Cara, descobri uma nova. O que é? H2O, é mais leve. Velho, a moda passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece para sempre. Aplauda o nome de Jesus pela palavra dele. A Bíblia não é tendência, a Bíblia é a verdade. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, meu irmão. A Bíblia é a verdade. A Bíblia não tem sugestões, a Bíblia tem comandos. Cabe a nós obediência.
obedecer mais, questionar, dar palpite e reclamar menos. Dar menos desculpas. Quanto mais você obedecer, você pode ter certeza, Deus vai estar quebrantando mais o teu coração. O propósito da obediência é quebrantar o teu coração. Preste atenção, eu vou te falar um negócio para você nunca esquecer na sua vida. O Sermão do Monte é a maior mensagem de Jesus. Olha o que Jesus fala no Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Cumprir a lei, obedecer a Deus. Amar quem te persegue, orar quem te persegue. Amar os seus inimigos. A oração do Pai Nosso. Não ser ansioso. Tomar cuidado com os olhos. Amar a família, amar a esposa. Pedir perdão. Jesus ensinou tudo o que Ele tinha para ensinar. Tudo o que Ele tinha para ensinar. Olha como é que começa e como é que termina. Sabe como é que começa o Sermão do Monte? A primeira frase do Sermão do Monte é assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira coisa, para você viver o Sermão do Monte, você tem que ter um coração quebrantado. Você tem que ser pobre de espírito. É não ser autossuficiente, é não ser orgulhoso, vaidoso. Não, é você falar assim: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Aí, bem-aventurado os que choram. É claro, a pessoa com um coração humilde, ela vai ser uma pessoa quebrantada. Ela vai chorar na presença de Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Olha o pecado, Deus. É uma pessoa quebrantada. Ela vai ser mansa. E aí começa. Aí chega no final. Aí Jesus falou. Aí no final, ele falou assim: então, quem obedecer isso que eu ensinei, quem obedecer é uma casa fundada na rocha, não uma casa fundada na areia. Quem praticar, quem obedecer, é a obediência. Então você vai obedecendo, você tem que ter um coração quebrantado. Então, se você tem uma fresta do teu coração, você está ouvindo aqui, você não está nem aí, mas se tiver uma gretinha no teu coração, você fala: não, Deus, eu vou obedecer. Eu vou obedecer um dia, mas vou. Aí você começa a obedecer. Sabe o que vai fazendo? A obediência vai te quebrantando. Se você obedecer com essa consciência que é tudo para a glória de Deus. Você está obedecendo não porque você quer nada em troca, é porque você quer se entregar mesmo para Deus. Você se lança. Eu aprendi com meu irmão Leandro agora. É o drop dead. É isso? Eu falei certo? É o drop dead. Eu vou explicar, vê se eu vou falar certo, Leandro. É no skate. Quem anda de skate aqui? Eu também não. Aí o camarada sobe na rampa no half. Quando ele vai descer, quando ele está lá em cima assim, o Tony Hawk Pro Skater, o Bob Burnquist, o mineirinho, ele está lá em cima. Quando ele vai descer, aquele é a drop dead, é a descida da morte. O evangelho é uma drop dead. Eu aprendi com o Leandro, hein? O evangelho é você se lançar. É você falar: eu vou mergulhar nessa obediência. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Sabe o que acontece quando você começa a obedecer? Deus quebrando o teu coração aqui dentro. E por fora, vem resultados. Os discípulos organizaram as coisas. Assentaram. Quando você obedece, você contribui para organizar as coisas, não para piorar as coisas. A pessoa desobediente, ela só atrapalha. A pessoa que obedece a Deus, ela contribui para a organização das coisas. Teve um dia, meu pastor estava sentado, o pastor Jorge, estava sentado na mesa assim. Aí tem a mesa do tamanho dessa coisa aqui, até lá. Aí todo mundo sentado, conversando, e o pastor estava lá conversando, ele falou assim: Davi, senta aqui. Aí eu fui sentar na cadeira que ele pediu. Só que quando eu cheguei na cadeira, eu vi que quem estava sentado na cadeira era o pastor Silas Malafaia. Aí eu fiquei com medo, meu irmão. Eu vou sentar aqui, o pastor Silas vai me bater. Aí eu fui sentar assim, eles estavam conversando, pastor, senta aqui, Davi. Aí eu falei: sabe quando você faz, você fica sem graça? Você fala: não, pastor, que é isso? Não, eu deito no chão ali, não, eu subo aqui em cima aqui, pastor, não tem problema. Você está são muito amigos. Aí eu falei: não, pastor, Davi, senta aqui. E eu insisti: não, aqui, ó, eu vou sentar aqui, ó, aqui tá bom, pronto, fiquei bom, tá bom, tá bom. Davi, aí, meu irmão, para que fui desobedecer? Ele levantou, gente, aqui, ó, olha como é uma pessoa quando ela desobedece. Quem está no controle aqui? Quem é que está aqui? Pastor Jorge, eleição, eu estou no controle aqui. Sou pastor da igreja, eu que estou servindo o jantar na minha casa. Eu sou o homem dessa casa, eu que estou no controle.
estou mandando o menino sentar aqui. Ele não obedece. Quem está no controle? Eu ou você? Pastor Jorge. E eu assim. Olha o tempo que nós estamos perdendo para dar uma bênção para ele. Eu ia receber uma das maiores notícias da minha vida. Vou deixar você curioso, eu não estou nem aí. E desobedecendo, atrapalhando. Aí o pastor falou, aí meu irmão, quando ele tem um ensinamento novo que acontece assim, ele repete 3 meses na igreja, todos os cultos. Todos os cultos, eu já sentava esperando ele falar. Então, meu irmão, nós temos que obedecer, sabe por quê? O Davi, está ali, olha o Davi, olha o Davi. O Davi estava na minha casa, eu mandei, senta aqui. Ele não sentou, ele ficou em pé, perdendo tempo, a bênção demorando para chegar na vida dele. Não é, Davi? É, pastor, Conselho de pastores de Minas Gerais. 1.500 pastores do estado de Minas. Meus irmãos, temos que ser pessoas obedientes. Aí eu já estou lá, eu já baixo a cabeça assim, eu já abraço pedindo, Deus me dá graça, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Por exemplo, gente, Davi, todo mundo gosta de Davi, um menino desobediente. Vocês acreditam que estava na minha casa e... Então você, está vendo? Quando você obedece, você contribui para as coisas avançarem. A pessoa que fica desobedecendo, ela faz perder tempo. Quando eles obedeceram, pararam de reclamar, o que aconteceu? Organizou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ou seja, mais de 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. Quando 12 caras ajudaram a organizar 15.000 pessoas. Quando você cala a boca e obedece mais, você é instrumento de organização, não de desordem. Sabe o que mais? Quando você obedece, sabe o que acontece? Você começa a compartilhar as bênçãos de Deus. Quando eles obedeceram, eles foram instrumentos de milagre. Eles ajudaram a alimentar o povo. Quando você desobedece, você faz as pessoas morrer de fome. Porque eles estão desobedecendo e quem está morrendo de fome é o povo. Está vendo? Às vezes, você tem que entender isso. Você é importante para o milagre. Deus, Ele gosta de nos usar nos milagres. Os discípulos estavam assim, Jesus, eles estavam preocupados. Manda o povo está com fome. Só que eles não entendiam que eles seriam a resposta para o milagre. Não o palpite deles, não a ideia deles, eles próprios seriam a resposta do milagre. Às vezes você pensa que você tem uma ideia, e Deus quer usar você, não a sua ideia. Ele quer usar a sua vida, a sua mão na massa. Quando você obedece, você ajuda a otimizar. Eles recolheram o que sobrou, não teve desperdício. Quando você obedece, está vendo? Tudo é melhor quando você obedece. Às vezes você está enfrentando até um vento contrário na tua vida, mas é Deus quebrantando o teu coração, para você ser mais frutífero e produtivo para a glória dEle. Porque o nosso objetivo não é a nossa satisfação, é a satisfação do coração de Deus. E satisfazer o coração de Deus é a maior alegria que nós podemos ter. Por isso que o povo não entende, como é possível aquele sujeito, eles morrerem degolados, sorrindo e cantando louvores a Deus. Meu irmão, é porque o coração deles já foi quebrantado há muito tempo. Nós não esperamos, o cristão não espera nada dessa terra. Por isso que a gente fala assim, morrer é o quê? Lucro. Viver é Cristo. Só que o mundo é o contrário. Para o mundo, viver é lucro, morrer é Cristo. Eu quero viver no lucro, eu quero me dar bem, quero prostituir, quero me dar bem. Quando eu morrer, Jesus, aí é Cristo, Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, tem misericórdia de mim. Ó Deus, o crente é o contrário. Viver é Cristo. Morrer, aí é lucro, porque nós vamos estar na presença do próprio Jesus. Aí nós vamos estar na presença do próprio Jesus, quando você obedece. Em último lugar, senão eu vou pregar até amanhã aqui, que oração? Está cedo, vou pregar bastante. Quando você obedece, você é um instrumento de Deus para pastorear vidas. Essa mensagem que eu estou pregando para vocês, é a terceira vez que eu estou pregando, falei com o pastor Leandro. Eu estava no avião, semana passada, sábado retrasado, para ir pregar no congresso, na projeto Cara de Leão, pastor Ezequiel Teixeira, em Irajá, no Rio de Janeiro. Eu tinha preparado uma mensagem, mas eu estava lendo esse texto. A mensagem está anotada na Bíblia aqui, ó. Deus começou a me mostrar as coisas no texto, sobre obediência.
E aí me mostrou isso que eu vou falar com vocês agora. Eu comecei a chorar no avião. Porque tem uma palavra diferente nesse texto. É a palavra relva verde. Eu faço o exercício de lendo cada palavra da Bíblia. Quem ama a palavra de Deus aqui? De lendo e orando, sabe, orando. Onde está essa palavra na Bíblia? E aí eu li relva verde. E orando, Deus falando tanto comigo sobre obedecer. Aí sabe o que pulsou no meu coração? Eu comecei a chorar no avião. O texto fala que Jesus olhou o povo, eles eram como ovelhas sem, fala mais alto, sem, eles estavam com fome. O que Jesus fez? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Jesus, Ele está no controle. Quando você para de questionar, de irritar, Ele vai te usar para pastorear vidas. Jesus ordenou, vão lá, manda o povo sentar. Jesus olhou, eles eram sem pastor, eles estavam com fome. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Só que Ele usou os discípulos. Isso aqui é o bonito do Evangelho. O nosso Deus, Ele tem o maior prazer de nos usar, meus irmãos, para a glória dEle. Eles assentaram o povo na relva verde, nos pastos verdes, na grama, no pasto verdejante. Assentou e veio o milagre. Jesus ele olhou para o céu. Nada vai faltar, meus irmãos. Agora, o que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não é que não vai faltar coisas materiais. Presta atenção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim, então não vai faltar casa, moradia, segurança, educação. Não é isso. Isso pode faltar. Sabe o que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Significa, o Senhor é o meu pastor e basta. Eu não preciso de mais nada. Eu posso até ter as outras coisas, mas a minha fé, a minha esperança, a minha alegria não depende de coisas, depende de Jesus. Depende de Deus. O Senhor, repita comigo, o Senhor é meu pastor e basta. É isso que significa o texto. Por isso que fala assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Está vendo? Não tem sentido não faltar. Se a pessoa está no vale da sombra da morte, é porque está faltando tudo, até vida. Está doente, está faltando segurança, está no vale, está faltando luz, está na sombra, está acabando energia. Está faltando luz, está faltando tudo. Ainda que eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tu estás comigo, não me falta nada. Porque o que eu preciso na vida é uma coisa só, Jesus. A única coisa que eu preciso na vida é Jesus. Eles receberam pão. O que é pão? Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que nós precisamos é de Jesus. E quando você começa a obedecer Jesus, você começa a ter o coração quebrantado. Aí você começa a entender essas coisas. Aí, porque se Deus, meu irmão, se Deus quebrantar o teu coração, você para de dar trabalho. Você para de perturbar. Você para de decepcionar com qualquer pessoa, com qualquer coisa. Você deixa de ser uma moça carente. Quanto mais você depende de Deus, menos você precisa da adoração dos outros. Quanto mais você depender de Deus, menos você precisa do reconhecimento das pessoas. Porque o teu nome está escrito no livro da vida. Porque você tem o tesouro absoluto que é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, o que nós precisamos é de Cristo e somente Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que nós precisamos é de Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero falar aqui 5 coisas práticas para você fazer e vou orar. Número 1, faça um inventário de pequenas desobediências. Uma coisa que é muito legal você fazer, pega um papel. Faz um autoexame. É muito importante examinar a própria vida. A Bíblia encoraja, do início ao fim, o autoexame. Examine-se, pois, o homem, os outros, é isso? A si mesmo. Nós gostamos de examinar a vida dos outros. O pastor está em pecado. O filho do pastor, coloca a meleca na parede da igreja. A gente gosta de falar da vida dos outros. A Bíblia está mandando você olhar para a tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Todos os homens de Deus na Bíblia fizeram essa oração, os grandes homens de Deus. Sonda-me, Senhor. Autoexame não é autocrítica. Não é você ficar assim, eu não presto, eu desisto da minha vida. Não. É você chamar Deus para mostrar o que está errado em você. Isso aqui é autoexame, é um autoexame espiritual. Deus, o que está errado em mim? Deus me mostra, eu quero seguir o caminho da verdade, da justiça. Deus, abre os meus olhos, eu quero entender a tua palavra. Então isso é muito importante. É uma virtude perdida. É uma virtude cristã esquecida. Examinar a vida. É tão importante que na ceia fala isso. A ceia é para você nunca esquecer as coisas elementares. E uma delas é, examine-se, pois o homem, assim mesmo, para ter discernimento. Eu te convido, deixa esse convite. Chega no final do ano, dezembro, gente, um mês, faz um exame da sua vida, sério. Organize o seu e-mail. Vê se tem coisa que não presta, conversa. Seu telefone, suas gavetas. O que eu estou desobedecendo? Porque nós tropeçamos, não são em grandes pedras, são em pequenas pedras. Mas uma pedrinha, um furinho, esvazia um pneu inteiro, meu irmão. Então é muito importante, faça um inventário de pequenas desobediências. Quando você não obedece sua mãe, seu pai, um pecadinho de estimação que você tem. Eu tenho uma mensagem sobre o pecado de estimação, é outro sermão. Você está na igreja, está aqui agora, é uma bênção. Saiu daqui, já pecadinho de estimação. Pecadinho, como é que você está? É um pecadinho que não faz mal a ninguém. Aí você fica ali, não, isso aqui não tem problema nenhum. E é desobediência, é uma pequena desobediência. Número 2. Compre uma lixeira e jogue tudo que não presta fora. Joga o teu coração empedernido. Joga. Qual que é, isso aqui que eu estou falando, é muito sério. Qual que é a maior ferramenta para simplificar a vida que já foi criada? A lixeira. No computador tem lixeira. É se livrar de coisa que só te leva para o pecado. Situações, ambientes. Cara, joga fora. Não tenha medo. Sabe, desapega. Espiritualmente. Não é para vender para os outros, é para jogar fora. Coisa que é tudo. Atitudes, sabe, medos. Joga fora. Não tenha medo de jogar as coisas fora. Entendeu? Jogue coisas fora. É bom. Cargas inúteis que você carrega. Vou dar um exemplo. Um menino falou comigo assim um dia. Cara, um cara bacana, um cara muito legal. Aí eu falei assim, velho, por que você não está envolvido mais na igreja? Você é um cara top. Você é de bom demais. Ele falou, pastor, eu não posso mais servir Deus depois das coisas que eu fiz. Teve até um mistério nas coisas que eu fiz. Eu não posso, pastor. As coisas. Quando ele falou, ficou tipo bold, negrito. As coisas que eu fiz. Aí eu falei para ele assim, eu sei o que você fez no verão passado. E o que você vai fazer no próximo inverno, se você continuar assim. Você precisa, meu irmão, parar com isso. Joga essa culpa fora. Está vendo? A culpa, um peso inútil. O cara estava já, sabe? Mas o Satanás, ele é o acusador. Satanás é o acusador. Ele coloca setas. Ele coloca a mentira que for para você não servir Deus, ele vai fazer ela ficar no seu coração. Às vezes é uma besteira dessa. Não, depois do que eu fiz, eu não posso nunca mais servir Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo? Andar na luz, ter comunhão com Deus, uns com os outros. Então, jogue fora culpas, coisas que você carrega. Número 3. Eu não entendo minha letra. Não desobedeça depois das grandes conquistas. As grandes conquistas são perigosas. São os momentos onde as pessoas na igreja, na história da igreja, mais pecam. Homens de Deus sérios, consagrados. Homens que você fala assim, não acredito que esse cara fez isso. Fez. Aí quando você olha, onde foi? É sempre assim.
Ó, isso é um estudo, gente. É sempre assim. O grande líder que caiu. Como é que começou? Número 1, pequenos pecados. Tá vendo? O cara para de orar, vai dando um pequeno pecado. E o cara continua. Aparentemente, tá tudo bem. Mas tem um cupim lá dentro, corroendo a espiritualidade do cara. O cara já não ora, o cara não lê a Bíblia, o cara não tem temor a Deus, o cara já não é amigo de ninguém, o cara não conversa ninguém. Aí chega um momento que mas por fora tá tudo bem. Tá conquistando. Aí ele teve uma grande conquista. Chegou num lugar, no cume do Everest. Aí ele chega. Aí é o momento que o cupim vem para fora. Já assistiu o filme Alien? O Alien sai assim de dentro dele. Com aquela boquinha assim, ó. Sai de dentro dele assim. Ele vai gestando aquele monstro. Aí, quando você olha, quando o cara cai, é quando teve uma grande conquista. Porque aí agora ele já está se achando. Ele já não tem base de oração. Ele fala, eu sou o cara. Acaba ali o ministério. Aí ele vira o quê? De motivo de glória e alegria para Deus, tristeza, decepção, vergonha, miséria. Então, isso é uma orientação muito importante. Quando você tiver uma grande conquista, uma formatura, um casamento, a conquista ministerial, alguma coisa, lembre-se de obedecer a Deus. O homem veio do pó e ao pó voltará. Lembre-se de onde você é, lembre-se quem você é. Examine-se, pois, o homem, obedeça. Então, essa é uma coisa muito importante. Nós precisamos estar atentos à obediência em todos os momentos. Amém, queridos? É muito legal você ser vacinado assim. Muitas pessoas vão chegar em formaturas agora. Quem vai formar no final do ano? Quem vai formar esse ano? Olha lá. Formaturas, casamento. Final de ano tem conquistas. Você colhe frutos. Amém, gente? Glória a Deus. Outra coisa que é muito legal. Todos os dias pela manhã, aprenda a consagrar sua vida de novo a Deus. Todas as manhãs. O período da manhã na Bíblia, ele tem muito destaque. Jesus orava de manhã. Vários salmos têm a mesma frase. De manhã eu oro ao Senhor. De manhã canto ao Senhor. Por quê? Eu nunca vi uma banda afinar os instrumentos no final da apresentação. Toca desafinado, aí acabou, todo mundo foi embora. Gente, vamos afinar os instrumentos? Não existe isso. Orquestra, qual que é a primeira coisa? Quem já foi? Afina, na hora que vai tocar. Afina, aí quando vai começar o concerto, acontece mais uma coisa. O primeiro violino dá o comando, e aí dá uma afinada final. Aí pode começar o concerto. Aí pode começar o recital. Então, ninguém afina. Agora tem gente que acorda, vamos trabalhar, estudar, falar de Jesus. Aí, meu irmão, você começa o dia, você é o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Na hora do almoço, você virou Tomé. Será que Jesus existe mesmo? Ressuscitou? Eu acho que está tão difícil o dia, não é possível que Jesus existe. Começo da tarde, meu irmão, e no começo da tarde, você virou Pedro, não conheço, nunca ouvi falar. Quem é Jesus? Não sei. Eu? Jesus, eu creio, eu, poema, eu não sei o que. De noite, Judas está traindo Jesus. Jesus é aquele ali, ó, ele que é o culpado. De madrugada você virou Wesley Safadão. Meu irmão. Quem quer manter a regularidade na vida cristã aí? Todos os homens de Deus, mais santos, piedosos, gente de Deus, sabe o que eles fazem? Ora de manhã. Ora. Ah, não tenho tempo, não tem problema, mas o período da manhã é importante, você tem que afinar o instrumento. Watchman Nee falou isso, Finney falou isso, John Wesley falou isso, Jesus fazia isso. Então acabou, Jesus, o pessoal acordou, cadê Jesus? Ele tinha acordado mais cedo para orar. Se Jesus acordava mais cedo para orar, então às vezes você pode, poxa, começo do ano, janeiro, vou tirar um mês para acordar mais cedo, meia hora de oração. Aí, às vezes volta os estudos, eu sei, às vezes não tem como, mas o que você pode fazer? Todo dia de manhã, está escovando o dente, lembra de Deus. Amém, gente? Lembra de Deus. Você vai ver, se você começar a exercitar, isso vira um hábito, você vai ser poupado de tanta tristeza desnecessária. Você sai focado, orando. Você já está conectado com Deus. Vai no carro, vai orando. Está no ônibus,
põe uma música de Deus, põe um devocional, escuta a Bíblia, leia a Bíblia. Tem a Bíblia falada, eu mando para você, manda um WhatsApp que eu te mando. A Bíblia é falada, você escuta um verso, isso é muito legal. A Bíblia, eu falei isso aqui na outra mensagem, cada dia nós temos que entregar a nossa vida para Deus. E por último, esse aqui eu vou falar um negócio que eu fiquei com muita vontade de falar isso aqui. Não revide a próxima pessoa que te ofender. Sabe, não revide, não reclame. Quando alguma pessoa te contrariar, pode ser no Facebook. O Facebook, as pessoas ficam terroristas no Facebook. O pessoal fala uma coisa, sai criticando, xingando. Eu peguei um voo com o time do Vasco, umas 3 semanas atrás. Aí, mó legal, o pessoal muito legal, o Jorginho crente, o pessoal, tiramos foto. O pessoal super gente boa. Aí eu coloquei a foto, claro, fazendo piada. Gente, prova que Deus existe. Peguei o voo com o time do Vasco e o avião não caiu. Deus existe, meus irmãos. Não caiu. Mesmo com o Vasco. Aí, gente, 1000 compartilhamentos. Pessoal rindo lá no Instagram, no Face. Todo mundo rindo, alegre. Mas aí, gente, tem gente. Problemática. A pessoa não tem que ir para o Facebook, ela tem que ir para o terapeuta. Falando palavrão, xingando. Os próprios jogadores lá, rindo, tudo legal. Por quê? É hostilidade virtual. Está sendo até estudado isso nas universidades. Hostilidade virtual. Um dos exercícios de obediência, Jesus falou isso, é você não revidar. Entendeu? É você sofrer. Até o cara quer falar, abre mão do direito do revide. É uma maneira muito prática de obedecer, de controlar. Sabe o que você faz? Você engole seco. Aí você engole seco. E sai, e não discute. Você começa, sabe o que você percebe? No início, é bem difícil fazer isso. Chega um momento, que aí você começa a ficar misericordioso. Aí, quanto mais absurda a ofensa que você sofreu, ao invés de gerar raiva, sabe o que gera? Misericórdia. Você olha para a pessoa e fala assim, olha como ele não tem Deus. Coitado. Vamos orar por ele. Você se torna uma pessoa mais misericordiosa. E eu acho que essa é uma das coisas que mais nós temos que obedecer a Deus hoje. Ser mais misericordioso. É o amor de Deus. A gente está o crente está muito carnal. Ele briga muito, ele revida muito. Na mesma moeda, sabe? Como se não conhecesse Jesus. Como se ainda estivéssemos esperando dessa terra, no estado presente de pecado, a solução dos problemas. Não, a nossa fé está em Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, eu quero então concluir dizendo isso. Vamos obedecer Jesus. Noé obedeceu a Deus. Abraão obedeceu. Bezalel obedeceu. Ezequias obedeceu. O apóstolo Paulo obedeceu. E sabe o que é o mais impressionante? Jesus obedeceu o Pai. Meu irmão, Jesus obedeceu e você acha que é alguma coisa não desobedecer? Filipenses fala que ele foi obediente até a morte. E morte de? Jesus obedeceu e levou o quê? A cruz. Uma coisa mais sem sentido. Mas a cruz trouxe a salvação para a humanidade. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui, meus irmãos. A obediência. A obediência. Hebreus 5, verso 8. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Obediência é certo, meu irmão. Ela pode trazer muito sofrimento. Charles Spurgeon disse assim, algumas matérias, aqui é a escola do tudo ou nada. Spurgeon disse assim, algumas matérias na escola do ministério são opcionais, mas tem uma que é obrigatória, sofrimento. Não existe ministério sem sofrimento. Não existe nada valoroso sem sofrimento. A luta, a perseverança, a persistência é uma das marcas de um caráter cristão aprovado, maduro. Quem quer ser um diamante nas mãos do Senhor Jesus? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, de todos nós, no meu coração, nos nossos corações. Que possamos entender que, na medida em que obedecemos, nos tornamos pessoas que colaboram, que organizam, que não desperdiçam, instrumentos de milagres, de bênçãos, não de maldições.
ajudamos no plano de Deus, colaboramos de acordo com a vontade de Deus no seu plano. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos tomar atitudes práticas, possamos pedir a Deus ajuda, Senhor, nos ajuda na nossa incredulidade, na nossa carência, para que possamos ter um coração mais quebrantado. Meu irmão, abra suas mãos assim, eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar, abre suas mãos assim. Comece a orar na presença de Deus. Aqui, o pastor Cornélio me mandou agora um verso da Bíblia falado, ele manda todo dia. Vou até ver qual que é. Está baixando aqui. Quem quer obedecer mais o nome de Jesus? Vamos ouvir o verso e a gente ora. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de ouro e de prata. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão farão todas estas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. Acabou de mandar. Ele falou de um coração duro. Acabou de mandar. Ele mandou 21:03 no meu WhatsApp. Ele não sabia nem. Todo dia ele manda as mensagens. Deus está falando para a gente não ter um coração duro. Amém? Abra suas mãos. Deus, nós te louvamos essa noite. Não queremos ter um coração endurecido, ó Senhor. Um coração que vê sinais, maravilhas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Como diz a tua palavra, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne em nós. Queremos, ó Deus, ter um novo coração, uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ó Deus, queremos parar de dar palpites, questionamentos, desculpas, e ter uma disposição maior em te obedecer, Senhor Jesus. Como o salmista disse: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Muitas vezes, ó Deus, nós obedecemos os mandamentos dos homens, mas somos tão devagar, lentos, lerdos em obedecer, de modo tão devagar, os teus mandamentos, estatutos, comandos. Jesus, nós confiamos em Ti. Quantos confiam no Senhor Jesus? Comece a clamar o sangue dEle. Nos ajude, ó Deus, nesse final de ano, que seja um momento, ó Deus, especial na nossa vida, de reflexão, de avaliação. Não queremos entrar em mais um ano, ó Deus, cometendo os mesmos pecados, Senhor Jesus. Não queremos iniciar mais um ano da nossa vida arrastando pecados do passado, carregando, ó Deus, coisas desnecessárias,
que nos impedem, ó Deus, de correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Queremos, ó Deus, manter os olhos fitos em Jesus. Queremos nos livrar do pecado. Queremos nos livrar de tudo que embaraça. Queremos te obedecer mais. É difícil, Senhor, nós reconhecemos. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso nós clamamos: Espírito Santo, enche as nossas vidas. Somente se o Teu Espírito Santo estiver em nós, ó Deus, nós conseguiremos ser obedientes. Meus irmãos, pede o Espírito Santo sobre a sua vida. Pede o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo de Deus que vai permitir você obedecer a Deus. Sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós somos tão facilmente levados pelo impulso da carne. Sozinhos, ó Deus, nós trilhamos o caminho da prostituição e do pecado. Mas essa noite estamos aqui rendidos, Jesus. Querido, fique bem à vontade nesse momento, alguns minutos de oração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir ao altar, é o teu momento com Deus, é o teu momento com Deus. Se você sentir desejo de vir ao altar aqui, fala: Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo para obedecer, eu quero ser equipado pelo Senhor, sai agora em nome de Jesus do teu lugar, pode vir aqui, pode vir ao altar, nós vamos orar, é momento de oração e de clamor. Às vezes você fala assim: eu vou dar um passo de fé, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Tem pessoas vindo, eu aprendi isso desde menino, tem coisas que às vezes você não consegue sozinho, vem para o altar de Deus. Se ajoelhe, fale com Deus, erga suas mãos. Jesus, Jesus, Jesus. Até quando, ó Deus, vamos confiar, ó Deus, pensando que é o mundo que vai trazer alegria? Não queremos mais ser enganados, ó Deus. Não queremos mais ser iludidos, ó Pai. Não queremos mais ser iludidos tão facilmente. Queremos obedecer mais, mesmo sem entender no momento. Às vezes nós não entendemos aquele momento, Deus. Se você está passando por uma situação na sua vida que você não entende e precisa de forças para obedecer, em nome de Jesus, vem ao altar, vem ao altar. Quero orar por você aqui no altar. Se você está sentindo assim: eu não entendo isso, Deus, mas eu quero te obedecer, vem pedir uma capacitação de Deus. Nós vamos orar aqui, pastor Leandro, nós vamos orar. Ó Deus, olha aqueles, ó Deus, que estão questionando, tudo questionam, não conseguem obedecer as coisas mais simples. Tudo tem que dar uma palavra, tudo tem que alfinetar. Olha se tem alguém assim, olha se eu sou assim, Deus, me mude, Senhor. Eu não quero ser assim, eu quero ter disposição em obedecer, Jesus. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus de toda a terra. Ó Deus, olha aqueles que dão palpites, olha aqueles que querem te dar conselhos. Deus, que possamos aprender a obedecer mais, fazer as coisas do jeito do Senhor e não do nosso jeito, porque o teu jeito, ó Deus, sempre é melhor. O Senhor é mais poderoso, mais sábio, o Senhor é o nosso Criador, nós somos apenas criaturas. Próximo convite, meu querido, se você está enfrentando vento contrário, e às vezes o teu joelho está balançando, mas você quer obedecer, vem para o altar em nome de Jesus. Olha Deus, esses que estão vindo agora, precisando de força nesse momento de vento contrário, olha Deus, eles estão aqui no teu altar pedindo ajuda, Senhor. Estenda as mãos para esses queridos, você que está aí no seu lugar, você que está firme com Deus aí, está tranquilo, não está enfrentando vento contrário, está num momento de prosperidade, de frutífero, estende as mãos para os seus irmãos, estenda as mãos e comece a clamar o sangue de Jesus. Agora, querido, se você está enfrentando ventos contrários, mas você ouviu esse estudo, você está aqui, você adorou a Deus, e você diz: Deus, eu quero te obedecer mesmo no vento contrário, em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Primeiro eu vou fazer oração por esses queridos que estão aqui, depois eu vou pedir o pastor Leandro para orar por todos nós. Se tem mais alguém que quer receber essa oração no altar, sai agora do seu lugar. Nós vamos orar por esses queridos primeiro aqui, que estão num momento específico,
ou precisando de ajuda para entender alguma coisa, ou de forças contra ventos contrários, estenda as mãos, vamos orar por eles primeiro. Se tem mais alguém, vem agora, e depois nós vamos adorar juntos, orar por todos. Deus, queremos orar por esses queridos que estão no altar. Nós somos uma família, ó Deus. Aqui é a família de Deus, é o aprisco do Senhor, o nosso pastor. Nós, ó Deus, estendemos as mãos para esses queridos que vieram ao altar. Muitos aqui, ó Deus, de joelhos, muitos chorando aqui agora, Deus. Deus, nós estendemos as nossas mãos e clamamos o sangue de Jesus sobre essas vidas. Abençoe, ó Deus, aqueles que não estão entendendo o momento que estão passando. Estão prestes, ó Deus, a cometer uma loucura. Nós oramos pelos nossos irmãos nesse momento. Fortaleça os joelhos vacilantes, ó Deus. Como aquele pai orou a Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Nós oramos por eles, ó Deus. Eles, ó Deus, têm uma fé pequena, mas eles têm fé no Teu nome, Jesus, que o Senhor colocou no coração deles. Por isso oramos, ó Deus, que essa fé possa crescer nesse momento, que eles sejam revestidos pelo Espírito de Deus. Olha, Deus, se tem alguém aqui que está enfrentando tempestades, olha, se tem alguém aqui que as ondas estão açoitando a vida deles, ó Deus, nós oramos como família que somos. Abençoa os nossos irmãos, dá a eles uma força sobrenatural para enfrentar esse momento, que eles possam descansar sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor sempre tem um propósito maior, que da cruz, o maior absurdo, veio a maior da salvação, a salvação a todo o povo, a maior salvação, a salvação da humanidade. Que eles possam entender, como José disse, que até o mal que fizeram contra eles, o Senhor é tão poderoso que pode transformar o mal em bem. Nós oramos por esses queridos, ó Deus. Agora erga suas mãos. Cadê o pastor Leandro? Se ele puder fazer essa oração, eu não estou vendo o pastor Leandro. Abra suas mãos, vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção enquanto o pastor Leandro vem orar. Cante, cante, adore, adore, adore. Enquanto você adora, Deus te cura, querido. Enquanto Deus te cura, você vai ser liberto, meu irmão. Liberto.